tarde aos colegas pela belíssima explanação. Eu sou Daniel Rodrigues, Fabiano, amigo já de alguma data, Dr. Otávio também pela belíssima explanação. E hoje vocês tocaram dois pontos fundamentais que eu achei muito importante vocês trazerem. O Fabiano comentou, resgatando a palavra frase de um painelista pela manhã, que existe um fenômeno hoje no sistema de justiça de muitos solistas numa orquestra. E o Dr. Otávio muito bem lembrou da necessidade de não atuarmos de maneira casuística. E nesse sentido, não quero expor aqui a minha opinião, mas saber de fato que os colegas refletem sobre isso e legiferando o que poderemos construir para regularmos esse status quo. Que é mais ou menos a seguinte, a minha dúvida: será que de fato não estejamos com procedimentos específicos diversos, seja no CNJ, no CNMP ou nas corregedorias dos tribunais e dos ministérios públicos, combatendo apenas o sintoma, não apenas a causa? Vocês trouxeram várias causas, mas que talvez uma delas me parece mais premente, assim, mais evidente no seio do Ministério Público. Solistas que de fato interferem na necessidade de construirmos uma unidade, uma orquestra dentro do Ministério Público. Então talvez estejamos assim estamos perdendo assim a compreensão das causas institucionais, talvez desses excessos que hoje são cometidos, tentando isolar, controlar aquelas variáveis, a quarta revolução industrial, a explosão dos meios de comunicação e da possibilidade de nós sermos emissoras de conteúdo, tentando controlar isso. Também não existem causas institucionais que talvez não estejamos atentos a elas para de fato buscarmos as soluções. Talvez seria essa minha dúvida que eu queria deixar os colegas responder. Eu considero que essas causas são causas comuns a outros problemas, que seriam objeto também de, se nós trocássemos aqui liberdades comunicativas por outro tópico, nós encontraríamos problemas muito semelhantes. E as causas talvez sejam as mesmas, mas são discussões que ultrapassam os limites desta discussão e exigiriam aí sim um repensar de ambas as corporações. E esse repensar talvez venha por outros meios. Vai ser a grande discussão hoje, que é a continuidade ou não dessas instituições no conceito jurídico de carreira de Estado, com todas as prerrogativas que elas acabam por ostentar e que são, ao meu ver, mal compreendidas pela sociedade como privilégios, e em muitos casos, evidentemente, são meios de proteção da sociedade para que esses agentes. Eu não quero aqui falar de teoria da captura do século da década de 70, que é uma teoria também mal trabalhada. A professora Fernanda, que é a nossa administrativista, sabe muito bem disso, mas eu não quero entrar nesse tema. Mas nós temos aí uma questão básica, que são causas comuns a problemas comuns. E talvez o que tenha sido dito hoje de manhã se refira a outros aspectos que não somente esses, mas exigiriam repensar. Eu prefiro atacar os problemas segregadamente, segmentadamente, e também entendo que no atual momento talvez uma postura defensiva em relação a mostrar à sociedade o porquê da continuidade de uma determinada estrutura de proteção dessas corporações contra as intempéries seja a luta primaz, pelo menos no ano de 2020. Não pertenço a nenhuma das duas carreiras, portanto sou um ator isento para falar isso. A necessidade de defesa hoje das duas carreiras passa por isso. Sem, evidentemente, esquecer que é necessário quitar certos custos, pagar certas contas. E uma delas é uma redução de polêmicas desnecessárias em áreas que só deprimem a imagem das corporações. E, portanto, essa reflexão precisa ser
também feita. Né? Nós temos um debate hoje, está nas mãos dos representantes do povo brasileiro, sobre o futuro dessas carreiras. Esse debate tem que ser travado naquilo que importa. Né? Até que ponto tais carreiras são essenciais e em que elas contribuem para a manutenção de determinados, eu não falo nem de democracia, não vou chegar nem nisso, mas de determinados direitos que são essenciais da estrutura do Estado brasileiro desde 1824. O Otávio Luiz trouxe questões muito relevantes, né, na discussão sobre esses marcos. Foram abordagens diferentes, até porque também, como sou membro do Ministério Público, trouxe uma reflexão sobre qual a amplitude desse papel. Acho que nesse sentido a gente ganha em refletir sobre essas dinâmicas. E o tempo era curto também, né? Mas eu gostaria de, a partir do que Daniel colocou, tocar só apenas em algumas questões que não deu para tocar, mas para tentar dar minha compreensão sobre isso também. E tem tudo a ver com o que o Otávio colocou aqui, que é esse mundo novo, né? Eu tenho lido e escutado muito sobre o impacto dessa nova fronteira de comunicação nas estruturas regulares de democracias consolidadas e o que é que isso vai implicar. Nós não sabemos ainda o impacto dessas redes de comunicação e a utilização em massa tão pulverizada nas estruturas tradicionais do que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Recentemente estava acompanhando uma discussão sobre o que está acontecendo na Índia, e hoje o professor, o antropólogo que nos antecedeu, o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, tratou passando desse assunto. Onde, naquele país, e é o relato de vários escritores e pessoas que falam a partir de lá, as redes sociais, elas passaram a ser um espaço de linchamento público da opinião divergente, né? E com um certo beneplácito do sistema tradicional, vamos dizer assim, estatal, por conta justamente de uma disseminação sistemática de uma posição, no caso da Índia, político, que se tem também religiosa e de castas sociais, e que tem causado inclusive transformações relevantes na legislação. Agora tem uma lei recente sobre a questão da cidadania. Eu estou trazendo um exemplo, né, em relação a isso, podia citar vários, né? Todas as discussões sobre a influência da Cambridge Analytica e da internet na eleição americana, a influência, né, de governos estrangeiros em eleições em todos os lugares do mundo. E a gente não está sabendo, não tem, vamos dizer assim, a dimensão. E o que se coloca, e que se tem que perceber, que além dessa questão de sermos centenas de milhares de produtores individualizados, atomizados de informação, surge uma terceira variante, que são a produção de notícias falsas, com aparência de verdade, e que são introduzidas nesse debate, que aparentemente seria um debate livre, apesar de atomizado, e que vamos dizer assim, introduzida e a partir dali impulsionada por máquinas, por mecanismos digitais de construção de desinformação. E aí a gente vai ter que lidar com a questão da liberdade de expressão e de comunicação, como colocou, diante desse novo paradigma, qual seja a responsabilidade de construção de construção de informação num mundo de deliberada desinformação, revisionismos históricos. Hoje está em curso, e aí a ferramenta digital ele apenas impulsiona isso de forma, impulsiona de forma significativa, mas nós estamos vivendo com essa questão de no meio de um fenômeno de esgarçamento dos modelos tradicionais de representação e de crise de certos valores sociais, a retomada de uma discussão ou de um debate de revisionismo sobre fatos históricos, de perseguições a personalidades que se colocam contrárias a esses revisionismos ou essas posições,
e com isso uma postura ou uma situação em que os mecanismos tradicionais de controle, e eu não estou falando correcional, estou falando da regularidade democrática, eles não estão funcionando de forma adequada. Então, como se posiciona ou como deve se posicionar o Ministério Público e, por conseguinte, o agente político? Eu entendo que a reflexão trazida por Otávio é bem relevante no sentido de que não podemos ser casuísticos, primeira coisa, precisamos pensar numa regulação para isso. Mas o problema está dado e os efeitos sobre isso, eles estão chegando a galope, vamos dizer assim, né? E o tempo das redes sociais e da comunicação hoje, ele é um tempo extremamente rápido e os efeitos disso são extremamente relevantes. Como o Ministério Público vai lidar com isso diante de uma orquestra de solistas, né? E como nós iremos cumprir com as nossas funções institucionais de garantia do regime democrático ou dos direitos, né, mais fundamentais que estão sendo atacados a cada momento nesse novo ambiente, é um desafio. E nós precisamos nos colocar. O que eu acho que é importante perceber que não vai ser simplesmente vamos dizer assim, uma autocontenção que deve haver em certas circunstâncias, principalmente, como fez aqui, quando você está diretamente lidando com um conflito ou um processo, né, há uma espetacularização dos processos judiciais, o que não ajuda em nenhum momento a efetivação desses direitos, presunção de inocência, devido processo legal, e a gente, enquanto agente político, muitas vezes participa disso e amplifica isso. Se por um lado há essa questão delicada que deve ser colocada, por outro lado há uma outra esfera mais ampla que é da garantia dos direitos que estão sendo, vamos dizer assim, a erosão desse sistema de direitos, de um Estado democrático de direito que garante a todos acesso a uma proteção e que tem no Ministério Público, eu estou trazendo aqui sempre para a perspectiva do Ministério Público, um agente capaz de agir nessas situações, vai exigir também uma fala, vai exigir também uma ação que aí precisa ser coordenada e que a gente ainda não tem efetivamente o caminho a trilhar, né? Se fala muito dessa questão de que é preciso que a gente retome uma certa legitimidade a partir de uma transparência cada vez maior das ações, por que determinada ação está sendo tomada ou outra da determinada maneira. Marcelo Goulart, que é uma referência para todos nós na construção ou reflexão sobre um novo Ministério Público, que pensa esse Ministério Público de 88, ele é um entusiasta do planejamento estratégico institucional, voltando aí para tentar como organizar essa orquestra, que não seria incompatível com a autonomia funcional, as liberdades, mas seria um meio de, a partir de projetos que incorporem etapas na sua formulação de escuta da comunidade, inclusive por esses meios de mídias novos, mas que faça com que, dentro do aspecto das nossas atribuições, nós possamos realizar algum debate e alguma escuta mais adequada para a escolha de prioridades de nossa atuação e para que isso não seja um atomismo onde cada um escolha a sua, que nós tenhamos níveis de planejamento participativo que garanta tanto aos membros como parcela da comunidade a sua escuta, para que a gente tenha diretrizes nacionais de cada Ministério Público, da sua promotoria, e com isso você vai dando mais transparência e accountability, vamos colocar assim, nas ações do Ministério Público. Talvez, Daniel, especificamente nessa discussão, como talvez isso seja um caminho que já está sendo apontado para dar uma sintonia melhor a essas desarmonias, mas que continua ainda a se colocar como um problema quando a gente pensa isso na potencialidade dessa comunicação em massa que a gente tem hoje. Eu queria ouvir, Otávio, um pouquinho mais de você a respeito dessas balizas, né? Porque
até agora também com essa complementação, Fabiano, né, que o Fabiano fez, quer dizer, a gente está vivenciando assim, transformações sociais e econômicas, sobretudo tecnológicas, assim, como nunca, e cada vez mais rápidas. É possível, você visualiza algum tipo de baliza? Se a gente está dentro desse processo, a gente não consegue ter um distanciamento. Então, eu realmente eu acho tão difícil, mas você já se debruçou sobre isso, né, pela bela exposição que fez, então eu queria saber se você tem alguma ideia dessas balizas. Muito bem. A sua pergunta, professora, me permite até retomar algo que, de certo modo, está na sua pergunta e na resposta do professor Fabiano, é que nós estamos hoje dando respostas casuísticas por não termos balizas, mas não somente isso, estamos dando respostas casuísticas com base nos modelos pré-2006. Então, boa parte das respostas que são dadas para um modelo de liberdades comunicativas que não existe. E isso vem acompanhado de uma certa dose de discussão sobre o mérito dessas soluções. Portanto, há um problema que, do ponto de vista metodológico, ele não existe, porque o método decisório ele está preservado, a subsunção está preservada, mas há uma questão de uma inadequação dos modelos. Como eu disse, a liberdade comunicativa pré-2006 era uma coisa, hoje é outra, a privacidade era uma coisa, a privacy é outra, e portanto nós temos essa grande dificuldade. Daí a necessidade da baliza como a tentativa de dar um salto e mudar esse atual quadro. Quanto à decadência tecnológica, que é o grande problema na sua pergunta, além evidentemente de uma pergunta que tem um conteúdo gnoseológico, que é sobre até que ponto o objeto cognoscível pode ser deixar de contaminar o sujeito cognoscente porque ele está dentro do processo de formação do conhecimento. Quanto a isso, eu não tenho resposta. Esse é um debate muito peculiar da epistemologia. Os analíticos meio que venceram o debate e matematizaram tudo, né? Mas eu não sou aí um adepto da filosofia analítica e, portanto, ainda me dou o direito de discutir isso com um pouco de liberdade. Mas, do ponto de vista de exemplos, eu tenho dois. Um é o caso do Japão, na legislação de comunicação social eletrônica. Eles têm uma espécie de, não sei se continua agora, mas pelo menos há 5 anos eu tinha essa informação muito atualizada. Havia um modelo de regulação com prazo de validade. A cada 5 anos se obrigava a rediscutir o modelo, em função da renovação tecnológica permanente. Portanto, isso vai acabar sendo talvez uma solução adequada para essas soluções. O outro modelo, que é o modelo europeu, por meio das diretivas, eu considero o menos adequado, que ele tenta enclausurar os fatos com o direito. E, portanto, é uma solução tecnocrática que, de certo modo, está na raiz da crise que a Europa vive hoje, que é soluções tecnocráticas para tentar resolver problemas que a sociedade não reconhece naquelas soluções, que são as diretivas abrangentes, ou seja, uma regulação extremamente detalhada que tenta responder todas as perguntas. Há um certo DNA pandectístico nessa solução, mas é um modelo que eu reputo fadado ao fracasso. E são os dois que eu tenho a oferecer. Acredito mais na solução japonesa de regulações rápidas e com prazo de validade. E para que isso venha a ocorrer, nós vamos ter que criar mecanismos de revisão permanente dessas regulações. Sempre, mas sempre, com o risco de que a regulação estará atrasada em face da evolução dos fatos. Mas nesse aspecto eu prefiro uma regulação atrasada à regulação alguma. E infelizmente hoje não há essa regulação. Embora, professora, eu poderia avançar uma terceira saída, mas ela seria de duvidosa constitucionalidade e talvez viesse acompanhada de tantas feridas e tantas polêmicas que ela provavelmente não seria aceita. Seria criar uma barreira para a liberdade comunicativa do agente político.
e dizer uma regra uniforme para todos. É vedada a comunicação por esse meio de assuntos que tenham qualquer conexão com o seu ofício. É uma solução extremamente radical, mas eu a lanço aqui como provocação, para dizer o seguinte: ou nós somos competentes e capazes de criar uma regulação minimamente eficaz, ou o nível de conflituosidade crescerá de tal modo que esta talvez seja a solução a ser adotada. Uma solução no fim do mundo. Porque ninguém confiará mais na regulação existente. Estatisticamente, é preciso que o Conselho faça esse levantamento. Eu acabei de publicar um relatório de atividades dos meus 7 meses de gestão com dados muito ricos sobre a atuação do Conselho, inclusive sobre temáticas exploradas. O Conselho precisa se debruçar, por exemplo, sobre o aumento exponencial do contencioso envolvendo liberdades comunicativas nos últimos 2 anos. E isso é algo importante, para entender como isso ocorreu e quem são os atores e quais são as sanções que estão sendo dadas. A partir dessa análise de impacto, nós poderemos regular com maior eficiência. Mas este é um problema que vai se colocar entre os 3 principais do Conselho nos próximos meses. Eu não digo nem nos próximos anos, pela intensidade com que isso está chegando. E aí, reitero, regulações incompetentes resultarão em soluções drásticas como essa terceira que eu acabei de mencionar. Não sugeri, não digo que a defendo, mas apenas coloquei como uma solução radical de proibição plena para zerar a regra do jogo e nenhum lado ter a prerrogativa de dizer que foi injustiçado. Não é nem o regulador, nem o regulado. Mas não é uma solução inteligente nem racional. Se me permite, complementando aqui a pergunta da professora Ela, eu acho que passamos, para além dessa questão técnica, eu sinto que seria importante que todos os agentes que compõem o Ministério Público, e isso não é algo fácil, mas vamos dizer assim, principalmente por meio das suas administrações superiores, os conselhos, os órgãos reguladores, que se voltassem a refletir sobre o nosso lugar de fala ou o nosso papel. Não sei se você está entendendo o que eu estou colocando, né? Para que, né? Está falando que eu não posso falar. Para que houvesse uma reflexão sobre o que é o locus do Ministério Público. Eu acho que a gente perdeu um pouco. Há quem fale que o Ministério Público se policializou para um lado, né? Ou que o Ministério Público perdeu a sua percepção de que é uma instituição que não é a magistratura com outros objetivos, onde há uma relação, às vezes, que está se colocando em questão. Eu estou falando isso, sim, por conta de qual é o nosso papel nesse ambiente do sistema de justiça, que tem, historicamente, ou deveria ter definido um papel do julgador, o papel do Ministério Público brasileiro com suas peculiaridades, o papel da polícia, dentro de uma regularidade democrática. Eu acho que, para além das questões tecnológicas, essa conflituosidade comunicativa passa porque nós não estamos tendo uma identidade, e não precisa ser unânime, mas um marco mais fixo, conceitual, que possa ser incorporado pelos que fazem o Ministério Público. Nós hoje, enquanto membros do Ministério Público, em muitas circunstâncias, nós falamos de instituições diferentes. O meu Ministério Público, aqui eu tenho uma colega Patrícia, lá do Ministério Público de Pernambuco, vou saudar aqui, é diferente conceitualmente de o seu Ministério Público, porque, e aí falando de filosofia, a própria existência de algo não vai estar definida no conceito ou nas palavras apenas, mas como a gente compreende aquele algo e qual é a concretude significativa que a gente dá nos usos, na maneira de agir. E hoje existe uma disputa, em muitos aspectos, sobre qual é o Ministério Público que deve ser considerado esse modelo. E essa disputa ela se vocaliza nas redes sociais, nas atuações,
né? E eu acho que nesse momento histórico que nós vivemos, aqui se falou de prudência, de preservar, essa divisão ou essa pluralidade, que eu acho que não é nem dois lados apenas, existem tantos ministérios públicos muitas vezes, quanto os membros que se entendem agentes políticos e entendem que a sua concretização do Ministério Público é aquilo que ele entende que nesse momento histórico essa reflexão se faz importante. Se em 88 houve um grande movimento institucional naquele momento político para redefinir o que seria o Ministério Público dessa nova República Federativa de um Estado Democrático de Direito que resgata a democracia, hoje nós estamos com essa crise por tudo que aconteceu. E eu acho que a gente precisa ter esse debate, essa discussão, que possa ser uma discussão que efetivamente se promova e que para isso a gente perceba a importância histórica de ter essa nossa reflexão. Tendo como base a Constituição. O problema, doutor Otávio, é que a gente sabe que a própria ideia de que o marco constitucional que nos trouxe até aqui ainda deve ser, e isso é até triste de falar, porque a Constituição ela é um esforço histórico, e eu vinha falando disso no início da minha fala, de um modelo de Estado que se pretendia ser o novo modelo que o Brasil iria para poder dar continuidade a uma regularidade democrática. Hoje, muitas vezes, não só os agentes políticos tradicionais, como agentes também políticos dos órgãos do Ministério Público, colocam em questão esse modelo estrutural fundante que é a Constituição. Então, há uma disputa sobre o que é o Ministério Público e se esse modelo de Estado que tem no Ministério Público um agente de transformação, porque eu acho que isso é um caráter que não pode ser desconsiderado, e por isso que foi enfatizado na minha fala aqui. Esse é o modelo que tem na Constituição. O Ministério Público como um agente para além da discussão jurídico-processual, que vai para a comunidade e que vai buscar e deve buscar saídas para os conflitos que estão ali postos na garantia de direitos, especificamente. Então hoje nós temos, inclusive nas atribuições formais, aí há uma manifestação formal de uma parcela do Ministério Público, aí o outro órgão se manifesta de outra forma, parecendo inclusive que há contradição nessas manifestações, quando na verdade há essa percepção. O que é que a gente, para onde é que a gente vai? Eu acho que isso, essa definição desse locus é importante, doutora, para que a gente possa se compreender e buscar as soluções necessárias. Eu acho que é um grande desafio que nós temos hoje, que a gente, quiçá, tenha a serenidade e a capacidade de concepção institucional, de clareza, de que esse debate se faz necessário. E que não vão ser vencidos e vencedores, mas sim o resultado, o amadurecimento tem que ser, o resultado deve ser o resultado do amadurecimento que os novos tempos e as circunstâncias nos impõem. E que caberá a todos nós, junto com o debate público, porque, como o senhor disse, o Congresso vai fazer isso. Se nós também não fizermos, o Congresso está promovendo essa reflexão e talvez decida com legitimidade político-institucional, independente da nossa percepção sobre isso. Eu acho que fica aqui, estão aqui vários conselheiros do CNMP, essa reflexão também sobre isso. Bom, em nome da Escola Superior do Ministério Público da União, agradeço ao professor Otávio, por encerrar esse evento que é transmitido para todas as unidades e será também replicado em todas as unidades do Ministério Público Brasileiro. Talvez esse seja um dos debates mais relevantes atualmente, e um dos temas mais relevantes que palpitam na instituição do Ministério Público, exatamente porque lida com direitos e eventualmente até deveres, liberdades, e obviamente que afeta a todos nós. É preciso que nós sempre pensemos nisso com bastante cautela. Então agradeço muitíssimo e faço um agradecimento muito especial para a professora Marinela, que foi a apoiadora desse evento na unidade de capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público, dando o tom que o Dr. Augusto Aras pretende
de que a escola não seja apenas uma unidade de capacitação, um foco, um núcleo de capacitação para o Ministério Público da União, mas dando um tom de Ministério Público brasileiro. Muito obrigado, professora Marinella. Faço um registro muito especial. O professor Otávio recebeu esse convite de fato no domingo, nós conversávamos, mesmo com a agenda completamente abarrotada, com tantos afazeres, ele teve a gentileza de aceitar o convite. Nós tivemos a saída esse evento estava programado há bastante tempo, teve a saída de um palestrante, ele veio substituir e fez isso com brilhantismo, engrandeceu. Muito obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo.